Olá, para você que me acompanha no projeto Você, Assessor de Comunicação 7 Estrelas. Comigo, professora Núbia Simão, jornalista, economista, mestre em comunicação. Tô aqui esperando a Gisele entrar. Oi, Gisele. Oiê. Acho que Gisele tá entrando aqui, gente. Gisele que é publicitária, especialista Oi, em marketing. Oiê. tudo bem? Tudo ótimo. Estamos ornando uma de rosa, outra de De vermelho. vermelho. A gente veio para Adoro essas colorir. coincidências da vida. Que Gisele, então, bom. fala um pouquinho pro pessoal sobre sua formação. Então, fui aluna da professora Núbia há uns bons anos atrás, né? Formei há uns 5 anos. Estou trabalhando na área desde então. A gente tem trabalhado com várias marcas aqui em Goiânia. É, uma coisa que começou desde a época da faculdade era aquela ansiedade de saber em que área atuar, né? E acabou que o marketing digital caiu aqui pra gente, no meu colo. E a gente tem uma aprendizagem muito boa na faculdade sobre marcas, sobre branding. E aquela teoria, ela acaba funcionando muito bem na prática, né? Então, nesses anos de mercado, eu tenho percebido que tudo aquilo que a gente falava de teoria funciona muito bem. E agora a gente tem aí alinhado algumas táticas, né? Algumas empresas estão precisando do nosso apoio nesse momento, principalmente no que a gente está vivendo hoje. Mas está dando tudo certo. Eu acho que todo profissional de marketing tem uma responsabilidade hoje para poder fazer a publicidade dar certo com as pessoas em casa, né? É verdade, ainda mais nesse período de pandemia. Então, é muito importante realmente o profissional de comunicação se dar conta, né, do seu papel, que é um papel transformador, né? A comunicação tem a capacidade de transformar uma realidade, né? Ainda Uhum. mais num período de pandemia como esse. Essa semana eu estava ministrando aula de teorias da comunicação e a gente estava estudando Roland Barthes, né? Ah, E adoro. aí, o que, que ele vai falar sobre a publicidade? Que a publicidade, ela também é arte, né? Ela não é só para poder vender, não tem só o cunho mercadológico, mas também tem um cunho artístico. E esse cunho artístico leva as pessoas para o sonho, para o desejo, desperta nelas também alguma coisa positiva, que não é só apenas o capitalismo ou uma venda de um produto, mas é também a capacidade de sonhar, né? Então, nós da comunicação temos Exatamente. essa capacidade de abrir uma janela para as pessoas sonharem, ainda mais num período como esse, que é um período muito difícil de crise econômica, política e sanitária, né? Gisele, mas Isso. eu fiquei super, a gente estava trocando umas ideias aqui. Então, para quem não me conhece, sou professora Núbia, sou jornalista, sou economista. Eu fui parar na publicidade e propaganda da PUC, né, como concursada, É. por conta da economia, né? Na economia a gente se especializa bastante no estudo da microeconomia, das empresas e do marketing. Então é fundamental a gente ter uma leitura mercadológica e econômica das questões. Tenho especializações, um mestrado em comunicação e tenho um projeto, né? Que é esse projeto aberto, um projeto de assessoria de comunicação e marketing. E aí, hoje comigo temos aqui a Gisele, que é publicitária e especialista em marketing digital, que vai falar um pouco para a gente de dicas, gente. A Gisele me adiantou algumas dicas e eu fiquei realmente encantada com quanto conteúdo de valor ela vai trazer para a gente nessa manhã. Então, vamos lá, Gisele? Isso. Dica um. Vamos, vamos. Então, a gente separou algumas dicas, porque eu tenho recebido nas redes sociais muitas pessoas, tanto as pessoas que trabalham em empresa privada, quanto o próprio dono da empresa quer saber, o que que eu faço agora? Inclusive, uma coisa muito importante que você estava falando agora sobre a comunicação, ela encantar, eu recebi uma pergunta ontem no Instagram, do Guilherme. Ele perguntou o seguinte: qual a melhor forma de vender um produto digital numa época onde há saturação de vendedores? A questão da saturação de vendedores, a gente vai encontrar em qualquer mercado, né? Não só no digital. Só que
A melhor maneira para você poder vender um produto digital nesse período é o seguinte, é encantar o seu público. Então, você vai mostrar para o seu público por que ele precisa do seu produto. E a gente fala assim, mas a publicidade encanta, a publicidade mente. Não, ela não mente. Mas o seguinte, a gente destaca algumas situações do seu produto, alguns detalhes, onde a pessoa, antes da compra, ela precisa se encantar. Então, o momento definir o seu público, definir por que o seu público precisa daquele produto e atingir justamente aonde ele precisa. Então, você vai conseguir que o seu comprador tenha um acesso maior ao seu produto quando você tocar na dor dele, né? Isso a gente usa muito no copywriter, né? Que é tocar na dor. Mas é uma estratégia que a gente pode usar no marketing digital para venda de qualquer produto. Eu acho interessante. E aí, Gisele, eu acho que a gente pode acrescentar uma questão da gestão de marcas. Quando a gente está fazendo a gestão de marcas, a gente usa muito aquela pirâmide de brand equity, né, do Keller. E aí, o que o Keller vai falar que é uma das grandes estratégias? É você estabelecer com o seu concorrente os pontos de paridade e os pontos de diferença. Por quê? Quando você estabelece esses pontos de paridade e os pontos de diferença, bom, meu produto é tão bom quanto do concorrente, por isso, ele tem elementos similares, mas o meu diferencial é porque eu estou oferecendo uma solução diferenciada, uma solução inovadora, uma solução que vai ao encontro de alguma coisa que realmente você, que é meu público, precisa. Então, acho que o mercado, ele sempre está cheio de concorrentes, seja o digital ou seja o analógico, o mercado é o local onde as trocas acontecem. Então, quanto mais pessoas trocando, mais a sua chance de trocar. Então, não se intimide com o mercado cheio de concorrentes, mas busque realmente estratégia. Pontos de paridade e pontos de diferenciação são aí uma chave para você criar conteúdo. O copyright aí, que a Gisele estava falando, é você conseguir escrever um conteúdo realmente que, de fato, vá ao encontro de algum problema que o seu público tem e como resolver esse problema da forma mais simples, mais inovadora possível, né? Acho que é isso aí. E assim, a concorrência, ela existe em qualquer ramo, em qualquer plataforma. Então, assim, o que vai diferenciar mesmo a venda do seu produto é esse ponto de paridade e de diferenciação. A gente selecionou aqui algumas dicas de marketing porque a gente tem recebido muitos questionamentos das pessoas. Hoje eu recebi de uma amiga minha que tem um escritório de advocacia. Ela falou assim, Gisele, como é que eu faço para divulgar? Porque, assim... existe um jeito de falar para o advogado ou não? Como é que eu faço? Então, assim, a gente decidiu algumas coisas que dá para você colocar, seja qualquer o seu ramo, tá? As primeiras coisas que a gente decidiu aqui foram 7 etapas para definir uma boa estratégia de marketing. Isso vale para qualquer ramo do comércio, se você trabalha tanto com produtos quanto com serviços, né, Núbia? A primeira coisa que quando a gente vai fazer uma estratégia de marketing, seja para qual empresa for, a gente define o briefing, né? O briefing é tudo aquilo que o cliente vai nos passar para a gente criar. Então, a gente tem esse resumão, a gente fala que é um resumão de tudo, e dele que a gente vai criar um planejamento e uma estratégia. Depois do briefing, a gente tem a persona. A persona, eu acho, uma das melhores etapas do processo criativo. Porque é quando a gente define o público, o que é que o público vai achar de mim, entendeu? Se eu tenho uma empresa de cosméticos, ela precisa entender que eu sou, sei lá, vamos supor, uma mulher de meia idade, que gosta de se maquiar, e aí eu vou conversar com o público como se fosse essa mulher de meia idade que gosta de se maquiar. Eu acho isso uma das melhores etapas, porque é simplesmente criatividade juntando a utilidade, né?
E a ideia, Gisele, quando você levanta a questão da persona, ontem também recebi uma pergunta no meu Instagram, como definir a persona? Então, assim, a definição da persona é por meio de pesquisas. Então, assim, você pode começar a entender se seu público é mais masculino ou feminino, qual a idade do seu público, quais são os gostos, né? O que ele mais compra, né? E quem mais compra de você. Existe uma regra na economia que é a regra do 80-20. Então, assim, 80% do seu retorno vem de 20% dos seus clientes. Então, assim, atingir a todos é um grande erro. Então, você tem que tentar atingir quem mais compra e quem mais está disposto a estar com você. Essa questão da persona, uma das coisas mais legais quando você está falando de copyright aí, é a gente fazer uma redação contra as objeções da persona, ou seja, aquela redação que vai realmente conseguir dissuadir a pessoa das dúvidas que ela tem e dos principais pontos pelos quais ela não compra o seu produto. Então, essas aí seriam as objeções. São 8 objeções clássicas, né, das personas que a gente trata. E uma das questões mais importantes hoje em dia é você criar conteúdo que vá ao encontro dessas objeções e, é claro, definir as objeções que as pessoas têm em relação ao seu produto. Que, lógico, além das 8 objeções clássicas, isso não funciona para mim, ou isso é muito caro, eu não tenho condições de comprar. Existem objeções que vão ser específicas do seu nicho e do seu negócio. Sim. Não, e você falou sobre vender para todo mundo, né? Existe uma frase no marketing que fala: todo mundo não é o seu cliente. Então, não adianta você abrir o seu leque achando que você vai ter o mesmo perspectiva que você tem para abrir e você vai receber isso de volta. Não é. Você tem que funilar o seu público e aí assim você consegue essa regra dos 80-20. Eu acho assim, isso muito importante. As pessoas acham assim, não, eu vou publicar na internet, eu vou colocar no Instagram e vou atingir as pessoas. Mas se você não tiver um planejamento por trás disso, é um tiro no pé. Né? Continuando aqui, a gente tem o brainstorming, que é onde a gente senta para decidir tudo, basicamente. Na comunicação, a gente fala que o brainstorming é uma chuva de ideias. Então, é onde a gente vai anotando tudo que a gente tem lembrança, né? Eu costumo falar que a comunicação é muito ligada à mente da gente. Então, tudo que a gente começa a ter lembrança de marca, lembrança de serviço, de experiências próprias, a gente sai no brainstorming. Então, são várias palavras que você vai jogando para definir o seu produto. Que isso vai ser uma das coisas que o seu cliente vai reconhecer na hora que ele te ver de novo. E análise de concorrência. Análise de concorrência é importante. A concorrência, ela não é essencial na hora de se divulgar um produto, mas ela é importante porque você precisa saber como que o seu concorrente está conversando, qual que é o discurso dele, se o público dele é o mesmo que o seu, porque às vezes você acha que vocês são concorrentes, mas o público não é o mesmo. Então a gente tem que estar atento a alguns detalhes. Eu acho que em relação à concorrência, Gisele, é muito importante a gente entender o que de fato é ponto forte e ponto fraco dessa concorrência e da minha marca, né? Quando a gente faz o planejamento, que é justamente onde você está querendo chegar, a gente vai fazer um briefing, diagnosticar o principal problema de comunicação e depois a gente faz uma análise SWOT. Essa análise SWOT, ela vem realmente trazer um grande crescimento para a análise do concorrente. Por quê? Eu começo a observar, primeiro eu observo a minha marca internamente. E a minha marca internamente, eu já tenho que perceber quais são as fragilidades e quais são os pontos fortes da minha marca. Mas quando eu pego essa marca em relação aos concorrentes, eu tenho que perceber quais são as oportunidades que essa marca realmente ela tem perante esses concorrentes, que tem muito a ver com ponto de paridade, ponto de diferença, que a gente falou aqui do Brand Equity do Keller, né, do grande livro de gestão de marcas do Keller. Mas a grande questão aqui é
você precisa observar onde que tem a oportunidade e aonde tem as possibilidades de crise já no futuro. Por quê? Porque quando você tem esse olhar estratégico baseado no planejamento, você começa a entender aonde você pode chegar e quais são os seus percalços. Tem muitos empresários que têm muito medo de ver as fragilidades do seu negócio, de entender que esse negócio pode estar numa futura crise, né? E diversas outras questões que vão bloqueando. Então, é muito importante a gente trabalhar com brainstorm e é muito importante a gente reconhecer que toda marca tem fragilidades, potencialidades, Sim, né? sim. Oportunidades e dificuldades que vai encontrar no mercado mesmo, naturalmente. Sim, e antecipar esse momento de crise, né? Eu acho que toda marca ela tem que estar preparada para um momento de crise. Isso acontece em qualquer segmento e não é um fator de desesperar, de fato, para desesperar, mas isso entra dentro do planejamento, né? Quando a gente planeja uma campanha, a gente planeja os altos e os baixos. Eu acho isso muito importante. A gente parte para a execução, depois de todo esse planejamento, e depois a análise dos resultados, métricas e KPIs. Eu acho outra parte de toda essa etapa de estratégia de marketing é a análise dos resultados, porque assim, se eu não tenho um resultado, não tem como eu planejar. Por exemplo, se eu faço um planejamento de 6 meses para um cliente, eu preciso de um resultado das métricas dos últimos 6 meses para eu poder planejar os próximos 6 meses. Não tem como eu fazer um planejamento de um ano com coisas que eu tirei do primeiro briefing, entendeu? Então, eu acho muito importante, isso eu dou dica para todo mundo, falo assim, olha, vamos fazer primeiro um experimento de um mês, a gente analisa as métricas e depois a gente parte para outro planejamento. Eu acho que o marketing, ele precisa estar alinhado com esse tipo de pensamento, sabe? Saber que a gente pode errar, mas que a gente testa, é teste. E o mercado, Gisele, eu achei fundamental isso que você falou, porque o mercado é um local de perdas e ganhos. Então, nenhum player tá no mercado e vai só ganhar. Esse player, ele tá no mercado e ele também vai perder. Então, saber entender que o marketing, ele é realmente essa, vamos dizer assim, essa chave que abre uma porta de perdas e ganhos, e que muitas vezes essas questões mercadológicas, elas vão impactar, porque o seu público muda o comportamento do público. Agora mesmo a gente está vivendo um período de quarentena, em que a gente tem uma mudança muito grande do perfil do consumidor, e algumas coisas voltando a ser e sendo normais, naturais, como eram antes. Então, assim, a gente tem um novo normal, né? Vamos ter o chamado novo normal, mas a gente tem que se preparar para as grandes mudanças, para o perfil do cliente, para a necessidade de preparação e de experiência do cliente no delivery, né? A questão da embalagem, né? De quem oferece um produto precisa estar bem arrojada, organizada, porque a gente tem que entender o que está mudando no perfil desse consumidor e como a gente pode atingir esse consumidor de uma forma mais assertiva. E para isso, admitir os erros é fundamental. Rever o planejamento, né? Igual você falou assim, essa possibilidade de rever o planejamento mensalmente é o sonho, né? A gente fala que a gente consegue rever o planejamento de 3 em 3 meses. Mas o ideal seria realmente rever o planejamento mensalmente e ver aquilo que deu certo, investir no que deu certo, principalmente com patrocínio, com anúncio naquilo que deu certo, e realmente aquilo que não deu certo a gente excluir ou deixar para outro momento, porque às vezes não é o momento que você está fazendo aquele anúncio ou daquele momento, né? É o caso de vários setores agora que vão enfrentar mudanças, por exemplo, o próprio setor imobiliário, né? Que é um setor que vai mudar bastante e que aí eu preciso aprender a publicizar, né? A fazer uma publicidade, uma propaganda que esteja de acordo com aquilo que é a necessidade mercadológica. Qual a necessidade mercadológica das pessoas hoje? É um local para trabalhar em casa, é o home office,
é um local de descanso. Então, assim, não é que o setor imobiliário ele vai perder totalmente com a crise, não. Mas ele vai ter que se adaptar. Então, eu preciso fazer uma grande adaptação para poder continuar vendendo, né? E, às vezes, enfocar em áreas de lazer, enfocar em qualidade de vida dentro das casas, dentro dos apartamentos. Sim. E isso pode ser uma grande estratégia de vendas. E quem se posiciona e reposiciona-se primeiro tem realmente uma vantagem competitiva aí, né? Não, você falando sobre posicionamento, a gente entra nessa questão atual, né? Como a gente está aqui na pandemia, nas primeiras semanas, todas as empresas ficaram muito assustadas com o que estava acontecendo. Todo mundo, né, na verdade. E aí algumas empresas começaram a se posicionar. E eu até tirei alguns exemplos aqui, que são marcas que se posicionaram sobre o coronavírus de maneira simples, objetiva, às vezes levando mais para o lado comercial, mas elas pegaram muito a pegada da primeira semana. E eu achei isso muito interessante. Em empresas de aviação, eu vi a Gol fazendo isso. Empresas de TV a cabo, eu vi a NET, a Vivo, a Claro. Festivais, o Lollapalooza se posicionou. O Burger King, o Airbnb, a Domino's Pizza e o Mercado Livre. Eles foram algumas empresas que na primeira semana já estouraram porque falaram sobre, geraram aquela rede de empatia que no momento era exatamente o que o público precisava. Ninguém precisava saber muito sobre o comercial, eles precisavam saber sobre o posicionamento da empresa. E eu acho isso muito importante. Você falou sobre nos posicionarmos novamente, nos se reinventarmos, né? Você me deu a ideia do delivery, eu vou pegar um gancho nisso. Muitas empresas agora estão trabalhando com delivery, né? E eu falo assim, gente, mas como que eu vou fazer meu delivery dar certo? Não interessa, às vezes é de maquiagem, às vezes é de comida, às vezes é de roupa, né? O importante é fazer dar certo. Aqui a gente tem algumas dicas sobre como fazer esse delivery dar certo nesse momento que a gente está vivendo. Né? Então, o atendimento ele precisa ser diferenciado, você precisa ter uma equipe para trabalhar com esse consumidor, porque o potencial consumidor, ele provavelmente vai ser o seu final, porque essas pessoas estão entrando em contato com você porque ela gerou interesse. Você tem uma entrega eficaz, então a pessoa que está em casa, ela está mais ligada ao prazo de entrega. Então, se você entrega aquilo que você promete, você tem muito mais pontos com o cliente, porque o cliente está em casa, no celular, esperando a entrega, entendeu? Muito pelo contrário, quando a gente está na nossa rotina normal, que a gente às vezes esquece, a gente não fica tão ligado no aplicativo assim, né? Uma linha telefônica só para o delivery, eu acho isso muito interessante porque você chega a diferenciar um pouco. Às vezes a sua empresa, ela não é só delivery. Às vezes você vai trabalhar com delivery nesse período agora. Então, destinar um WhatsApp, um link só para esse tipo de serviço é você facilitar tanto a sua organização na empresa quanto a entrega do cliente. O site, o aplicativo, né, que também é um meio só para delivery. Embalagem criativa. Você mencionou isso, eu acho muito interessante. O pessoal, as pessoas gostam muito. Agora que as blogueiras sempre recebem as coisas, as pessoas gostam de embalagem criativa, receber algum mimo, alguma coisinha. Esses dias eu fiz um pedido de uma loja de roupa, ela me entregou uma caixa e veio uma balinha Fini. Aquilo ali pra mim foi incrível, porque eu sou viciada em Fini. Então, quando eu comprei uma roupa e veio uma balinha Fini junto, eu falei, essa empresa já me ganhou. Me ganhou com a balinha Fini. O seu potencial comprador, ele vai gostar desse tipo de coisa. Então, esses dias eu vi um outro delivery que trabalha com uma caixinha toda bonitinha, que vem um monte de coisa. A pessoa gosta de abrir, de tirar foto, de falar, olha, gente, chegou aqui em casa. Eu comprei, ninguém me deu. Mas veio, tudo bonitinho, tudo organizado. Então, isso é muito interessante para quem trabalha com esse tipo de serviço, né? E assim, Gisele, uma coisa que você falou que eu quero muito reforçar quando uma pessoa chega a entrar em contato para comprar um produto, ela quer o produto, faça a venda. Muitos empresários ficam em dúvida, né? Eles ficam bombardeados por muitas mensagens, não sabem fazer a seleção de quem quer realmente comprar e quem não quer. Mas o fato quando a pessoa ela clica no botão de ação e vai para o teu WhatsApp, ela realmente quer fazer a compra. Então, naquele momento, você tem que concentrar toda
toda a sua atenção naquela pessoa, inclusive mandando áudios ou perguntando para a pessoa se você pode fazer uma ligação telefônica para ela via WhatsApp, porque a gente sabe que o áudio e a ligação telefônica aproxima, e realmente fazer a finalização da venda. Muitas vezes as pessoas ficam com medo e aí elas não finalizam a venda. Elas começam a ficar assim, eu não sei se essa pessoa realmente quer comprar. Gente, acredite, uma pessoa que vai lá no botão de ação, vai lá no WhatsApp, ela quer finalizar a compra. Então, realmente, você precisa ter mecanismos de segurança e de proteção, óbvio, né? Sempre preocupado com a garantia do seu negócio, mas, além disso, você tem que realmente ter a disponibilidade de atender aquela pessoa naquele momento, e quanto mais rápido você atende a pessoa, maior a chance dessa pessoa realmente comprar contigo e maior a chance dessa pessoa se tornar um seu cliente, né? Se você fizer uma entrega rápida e principalmente se você conseguir entregar algum brinde, algum mimo junto com essa entrega, porque as pessoas gostam muito do famoso de graça, né? De graça conquista demais. Você não estava esperando a balinha e a balinha chegou, né? Você não teve nenhum custo adicional por isso, veio uma embalagem super bonita. Então, isso tudo, gente, é elemento de conquista. Isso aí é a experiência de neuromarketing mesmo, que o neuromarketing já comprova que o ser humano tem realmente esse desejo de ganhar presentes, porque né? Isso é reciprocidade. Então, o neuromarketing já comprova que a reciprocidade, ou seja, a pessoa está comprando de você e você dá um retorno com um presente, com alguma coisa a mais que a pessoa não espera, isso daí realmente faz com que a pessoa acabe te marcando nas redes sociais dela, e isso leva a uma rede de relacionamentos, a formação de uma comunidade e a fidelização, que é o mais importante nesse momento em que as pessoas têm o celular na mão e elas podem comprar de quem elas quiserem, a hora que elas quiserem, e mudar, né, de vendedor realmente sem nenhum tipo de problema aí, se a venda é inclusive online, né? Sim, acho que fidelização é a palavra certa para usar nesse caso. Livros na estante, que é um Booksgram. Achei interessante esse nome, Booksgram. Sim. Ela falou aqui, ó, a Amazon mesmo está sendo um exemplo dessa questão de entrega. Então, quem está comprando livro, quem está comprando produtos na Amazon, está vendo que ela está tirando vantagem nesse período da entrega. Então, a pessoa recebe lá a caixinha toda bonitinha, às vezes vem com um cartão, alguma coisa. E o serviço de entrega próprio, né, Gisele? Porque se vocês, não sei se todo mundo está sabendo, mas o site do Correios está offline. Então, quem tem alguma encomenda, alguma coisa que depende do Correios brasileiro, tá com o site fora do ar. O site, eu acho que saiu do ar ontem e ainda não voltou. Até antes de ter começado essa live, o site do Correios não tinha voltado. O que é isso? As pessoas não sabem onde está a mercadoria e tal. E a Amazon, ela se destaca por ter um serviço de entrega particular, e isso é muito importante, gente. E aí, Gisele, você falou das marcas que deram certo, né? E aí a gente tem que lembrar dos cases que deram errado, como o case Madeiro, né, que já tem se mostrado aí com queda de vendas, né? O proprietário do Madeiro o Júnior, né, é completamente contra o isolamento social, e ele fez uma série de comentários no Twitter, e além disso ele fez desligamento e suspensão de contratos, né, dos funcionários dele. Então isso já reverbera em alguns lugares que a quarentena já acabou, isso já está dando um retorno para ele extremamente negativo, de queda de vendas, né, já comprovada a queda de vendas, que inclusive ele comentou, queda do valor da marca dele e a percepção negativa do público, né? Que, inclusive, pode afetar o negócio a longo prazo, porque isso tem a ver com lembrança de marca. Então, todas as vezes que a gente lembrar da marca Madeiro, de alguma forma a gente vai se relacionar com o coronavírus. E se relacionar, às vezes, de uma forma que não seja tão positiva como a questão do desligamento dos colaboradores, suspensão de contrato de trabalho sem salário, que é alguma coisa bem difícil, né, para as pessoas nesse momento. Ou seja, uma falta de responsabilidade social e uma falta de engajamento com a sociedade, com a comunidade.
Não, e é engraçado porque isso contrasta com a propaganda que o Madeiro fez durante o ano passado inteiro nos cinemas. Então, era uma propaganda super sentimental, falando do melhor do Madeiro, mostrando todo o processo interno. E aí, de repente, em um ano para cá, ele se posiciona errado. No dia que ele se posicionou, ele entrou nos trending topics do Twitter. Então, o Uhum. pessoal caiu em cima. A gente fala que o júri da internet é um júri que não perdoa E mesmo rápido. e rápido, então ele foi cancelado rapidamente. E assim, é engraçado, porque ele fez uma estratégia muito boa nos cinemas, estava passando no Cinemark, e agora ele já não tem essa imagem que ele construiu durante todo o ano passado, ele já não tem mais. Então, isso é uma crise que ele precisa, a marca Madeira precisa resolver. Mas Que é o isso que a gente envolve fala outros que é entre fatores. isso, que é o que a gente fala que é entre imagem e identidade. Porque a Sim, imagem é a percepção do público, que até então a gente estava tendo uma percepção super amorosa do processo produtivo interno, né? Aquela propaganda que contava a história de como sim, a marca cuidava das fazendas, do hambúrguer, até chegar na sua mesa e tarará. E depois a gente é assim impactado pelo comportamento, então, da marca de demitir colaboradores, suspender contrato de trabalho sem remuneração. Então, houve um conflito entre a imagem e a identidade da marca. Esse conflito, a gente fala que ele é um dos conflitos mais simples e mais comuns do marketing. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz uma publicidade, uma propaganda, mas esquece que isso tudo vai depender do posicionamento mercadológico sim, sim. dessa marca. Então, esse posicionamento mercadológico, ele ocorre principalmente em momentos de crise e momentos de oportunidade também. Então, a marca Madeiro aí perdeu uma grande oportunidade de crescimento e de desenvolvimento nesse período, né? De poder ter analisado um pouco melhor a situação, o posicionamento errado, ele pode trazer desvantagens muito grandes para a empresa, tanto na imagem quanto no comercial mesmo. As pessoas deixam de comprar hoje em dia por conta de um posicionamento errado, né? Uma empresa que ela precisa se posicionar nesse momento de crise, eu falo isso agora para as pessoas que estão nos assistindo e estão em dúvida do que fazer, do que posicionar. Eu selecionei alguns tópicos aqui, que é focar em pessoas, em primeiro lugar. O dinheiro, ele é importante, mas em algumas situações de crise, focar em pessoas, no funcionário, naquela consciência coletiva, até na hora de se mostrar nas redes sociais, se mostrar numa propaganda de TV, ela vale muito a pena. Então, focar em pessoas e não só no dinheiro. Ser empático. Esses dias eu publiquei no meu Instagram uma coisa sobre ser empático, como as marcas podem ser empáticas no marketing digital. Então, ela se posicionar nesse período de crise, falando que estamos também passando por isso, nós estamos no mesmo barco também, e que uma empresa, ela está incentivando o comprador dela a comprar, mas ela está entendendo a situação. Eu vejo que alguns bancos já começaram a se posicionar nesse sentido. Então, esses dias eu vi uma mensagem do Itaú que eu achei interessante, né? O Itaú, ele está entendendo a situação que a gente está vivendo. Então, ele está mandando mensagens por SMS para os seus clientes, tipo assim, a gente sabe do momento, a gente sabe que pode haver atraso na fatura, não vamos cobrar os juros. Isso aí é um posicionamento. Não é que o Itaú tá entendendo que ele vai perder dinheiro, não é. É que ele está se posicionando, entendendo que a pessoa pode atrasar e por isso ele decidiu não cobrar juros pela fatura atrasada. Eu acho isso muito interessante. O dono ou presidente da empresa aparecer. Isso deu errado no Madeiro, que é o que a gente tinha acabado de falar. Muito Mas errado. deu muito errado. Mas é uma vantagem muito boa para empresas. Quando o dono ou o presidente da empresa aparece nas Exemplo, redes sociais, Magazine Luiza, né? Que dá um Magazine show. Luiza. Magazine Luiza é um xodó da publicidade. Eu acho que de toda a trajetória dela. Inclusive, esses dias eu vi, não sei se você viu, que lá tem um botão para você fazer a Denúncia de denúncia. violência. Eu achei isso incrível. Essa mulher tá pensando assim, ó,
lá na frente. O Então, Magazine Luiza, inclusive, usa muito, né, a dona, a presidente, porque ela tem uma história muito incrível, então usa muito marketing de conteúdo com ela, né, contando a história dela, e essa história, ela continua. Então, ela continua fazendo, escrevendo cartas, colocou um botão de pânico dentro do aplicativo e do site do Magazine sim, Luiza para as mulheres que estão em situação de violência doméstica poderem clicar e aí se diferencia dos demais. Por quê? Porque quando ela aparece, ela aparece como uma figura extremamente empática, porque ela tem uma característica física da mulher comum. Então, ela não é sim, uma pessoa de uma estética A ou B, ela é uma pessoa extremamente comum, poderia ser qualquer pessoa, e isso traz muita empatia, isso se aproxima ela muito, e ela tem uma história de vitória, de superação, e nesse período não suspendeu o contrato de trabalho dos colaboradores, né? Não fez demissões, investiu bastante no digital, que na verdade já era um acerto de 2019. A marca, sim. ela já criou a persona, ela já fez todo um trabalho dentro de 2019 e que deu muito certo e acabou que com a virada do ano e a crise econômica, sanitária e política do coronavírus, a Magazine Luiza se destacou, principalmente pela usabilidade do aplicativo, do Magalu, e pela possibilidade de entregas rápidas. Então, o site tem uma responsabilidade com as entregas, com as devoluções, com as trocas, e isso faz com que a experiência do consumidor fortaleça a imagem da marca dentro das redes sociais, que é onde mais está vendendo no momento, né? Sim. A gente recebeu uma pergunta aqui da Marcele. Oi, Marcele. Vocês acham que isso impacta a longo prazo? Ou o brasileiro ainda perde a memória rápido demais? Acham que isso está mudando? O que você acha, Núbia? Ó, eu acredito o seguinte, o perfil de consumo do mundo... Oi, Marcele, tudo bom? O perfil de... A Marcele foi minha colega, vocês sabem, gente, de faculdade. É isso mesmo, né, Marcele? Você foi minha colega de faculdade, né? A gente fez jornalismo juntas. Então, assim, o perfil de consumo, pelo que eu entendo, ele muda muito. E tem acelerado essas mudanças. Eu sabia... Que bom! Depois uma Eu vez a gente... trabalhei junto com a Marcele, olha Ah, para que você ver. legal! Bacana demais, hein? E aí, o que que a gente tem? Um perfil de consumo que muda muito. Então, assim, a gente falava há pouco tempo que o brasileiro esquecia muito das coisas. Mas o brasileiro tem mostrado muitas vezes que não tem se esquecido de muitas coisas. O próprio processo de eleição da extrema-direita no Brasil vem como uma resposta aos movimentos de esquerda que não cumpriram com aquilo que era o prometido, ainda se envolveram em alguns casos de corrupção e com a própria descrença no centro ou na possibilidade da social-democracia. Ou seja, o que se percebe é que as pessoas estão sim tomando decisões com base nas experiências que elas viveram e não estão esquecendo como as pessoas estão colocando. Assim como não vão esquecer o que a extrema-direita está fazendo agora, né? Tomando suas decisões e tudo. Então, eu creio numa mudança muito intensa do perfil do... Oi, Danila. Do perfil do brasileiro e essa mudança é uma mudança de memória e de lembrança. Agora, um caso que eu quero acompanhar muito de perto é o retorno da blogueira Gabriela Pugliese para as redes sociais. Isso daí vai ser realmente uma aula de marketing digital para a gente, porque no momento que ela sai da rede, ela estaciona, então, a perda de seguidores e tudo mais, mas cancela o contrato com as marcas. Porém, nós temos que observar como é que vai ser o retorno e a aceitação dela. Aí isso daí vai dar um feeling pra gente daquele público, né? De um público de social media, como que a gente pode perceber a questão da lembrança das pessoas em relação ao posicionamento da Gabriela Pugliese aí, que foi um posicionamento político e social bem complexo, né, no momento da pandemia e em relação àquilo que ela já tinha como imagem, né? Então, mas creio que está mudando, sim. As pessoas estão cada vez mais
a lembrança da marca, gente, é um dos elementos mais fortes do marketing. Então, toda Com certeza. lembrança associada a uma marca, ela realmente pode fazer com que essa marca tenha uma perda ou uma superação, no caso do resultado financeiro. Não, e eu costumo falar, a gente tem aquele funil de vendas, né? Que é o que a gente está acostumado a ver. E eu costumo falar que existe o funil inverso também, Marcele, que é o top of mind, né? Que é aquilo que está aqui na nossa mente e que a gente sabe que a gente pode consumir e que está sempre na nossa lembrança. E depois vem o lembrança de marca, que é quando você dá aquele toque. Depois o reconhecimento de marca é quando você puxa fundo e fala, ah, não, realmente tem. E depois o desconhecimento de marca. Para uma empresa chegar do top of mind para o desconhecimento de marca, ela precisa parar geral. Então, assim, se a empresa não estiver cultivando, se ela não estiver cultivando as redes sociais, se não estiver cultivando todas essas outras estratégias que a gente até citou hoje, ela vai para o desconhecimento de marca. E isso serve para pessoas também, porque os influencers na internet são marcas. Então, o que você falou da Gabriela Pugliese foi muito interessante. Eu levei isso como um case para a gente naquela semana que aconteceu, porque tudo surgiu de Instagrams de fofoca, e eu acho que os Instagrams de fofoca são termômetros pra gente, né? A gente pode analisar eles, do que é postado, do que os comentários são, assim, incríveis para você saber como é o julgamento da internet. Então, existiu um erro que aconteceu na Gabriela Pugliese, existiu o erro de discurso dela no outro dia que aconteceu. Então, de repente, todas as marcas começaram a retirar, as pessoas começaram a bater nela. Então, assim, eu levei isso como um case, porque as outras empresas, todo mundo arregalou o olho e falou assim, não, peraí, vamos tomar cuidado com o que está acontecendo aqui, vamos tomar cuidado com os nossos influencers, cuidado na hora de aliar a marca a uma pessoa, porque esse tipo de coisa pode acontecer, todo mundo está sujeito a isso, e vale do marketing gerir esse tipo de crise, né, Núbia? É muito importante, acho que a maior expectativa das pessoas era que ela realmente continuasse nas redes e ela realmente fosse a público, conversasse, né? Ela é uma pessoa que ela conseguiria, por exemplo, entrar ao vivo num programa de TV, fazer falas. Então, essa questão de desaparecer é uma estratégia que pode ser muito mal interpretada pelas pessoas, né? Então, é preciso que a gente entenda que a presença, ela deve ser uma presença mesmo nos momentos de crise, né? A gente fala isso muito para os nossos assessorados, na hora da crise, você precisa conversar com as pessoas, você precisa entender que você errou, falar sobre o seu erro e quais são as atitudes que você vai tomar para realmente mudar aquilo e para aquilo não acontecer. Porque quando você desaparece, quando você some, você está assumindo que aquilo é parte do seu erro e que você não vai realmente fazer nada para poder transformar aquela sua realidade. Todo mundo tem erros, a gente falou aqui de empatia, e quando uma das estratégias mais interessantes do marketing, né, falando de conteúdo, tá bom, Denis, vamos deixar a live salva. Se Deus quiser, nós vamos conseguir salvar a live, depois eu vou pôr os trechinhos também no IGTV e subir elas. As lives estão ficando também no meu canal do YouTube, tá? Eu tô subindo elas inteiras. A grande questão é a gente tentar mesmo conversar e convidar as pessoas para entender as contradições. Então, uma das coisas mais legais do marketing de conteúdo é a gente entender dentro do storytelling que a parte que as pessoas mais se engajam com uma história é no momento da crise, é na hora do conflito. Então, assim, ela tinha uma grande oportunidade, que era o conflito, para inclusive se alavancar nas redes, tendo uma audiência como talvez ela nunca tenha tido antes, né? Então, a controvérsia, o momento de crise é um momento muito importante de audiência, tá? E é um momento para que você, se você souber se posicionar, realmente você conquistar um público maior que o seu e realmente conseguir fazer mais vendas e se posicionar melhor no mercado. Por incrível que pareça, as perdas podem ser grandes oportunidades de marketing.
É verdade, eu concordo plenamente em relação a isso. O pessoal tá falando aqui que o servidor não entrega o que promete. Ó, tá vendo? As pessoas. Eu adoro que as pessoas expõem o que pensam na internet, gente. A gente tá aqui é pra isso mesmo. É, Exatamente. eu queria deixar, então, 3 dicas para as pessoas que, que estão começando agora com o marketing digital, né? Se você quiser dar alguma dica para uma pessoa que tem uma empresa, não tem o marketing, preciso começar a me posicionar hoje nas redes sociais. O que eu tenho para dizer é, o seguidor engajado é tão importante quanto o seguidor comprador. Porque esse seguidor comprador, esse seguidor engajado, ele é um potencial comprador. Então, conquiste o seu cliente. A gente fala para flertar com o cliente. Realmente, flerte com o cliente, vá atrás. Se ele apertou o botão de gatilho para ir para o WhatsApp, para ir para um link, é porque ele está interessado. Aproveite esse momento para criar relacionamento. O cliente gosta quando a empresa ou o serviço que ela presta está próximo a ele. Então, isso é uma vantagem enorme. O branding não salva produtos ruins. Então, seguinte, se você faz uma propaganda e não entrega aquilo que você promete, você vai ser atacado por isso. Então, assim, o branding é lógico que a gente tem toda uma criação por trás de qualquer produto ou serviço que a gente escolhe, mas ele não salva produtos ruins. Então, presta atenção no que está sendo produzido, no que está sendo vendido, na sua entrega. Isso faz todo o sentido na hora de conquistar um cliente. E é aquilo que eu falei no início da live, né? Todo mundo não é o seu cliente. Então, vamos afunilar a sua comunicação, vamos afunilar o seu discurso, saber para quem você está falando, por que você está falando isso, qual é a sua mensagem que você quer passar nas redes e o que você quer ser vista, como você quer ser visto, né? Eu acho essas dicas são muito importantes porque diferenciar o seu negócio, né? A diferenciação, ela vem por meio do relacionamento, ela vem por meio de uma comunicação mercadológica, mas o principal elemento diferenciador de qualquer negócio é a qualidade do produto e a sua relação em relação aos pontos de paridade e de diferenciação dos seus concorrentes. Então, tenha em vista o que o seu produto de fato entrega em relação à concorrência. E, gente, é aquela máxima. Cada vez que eu coloco mais qualidade no meu produto, é perceptível essa qualidade, mas eu preciso caprichar na comunicação dessas qualidades. Para quê? Para que essas qualidades sejam percebidas pelo meu consumidor e aí ele percebendo essas qualidades, ele possa realmente fazer uma comparação entre aquilo que é publicado e aquilo que ele realmente tem acesso à questão do produto. E aí, isso estando em consonância, eu vou ter os chamados advogados da marca, eu vou ter as pessoas que realmente vão defender a marca, independente da situação que essa marca esteja, independente da situação que essa marca esteja enfrentando, como que ela consegue, ou do momento mercadológico, né? Eu gostei muito quando você falou assim, a gente precisa entender que esse talvez não seja o momento de melhor pico mercadológico, de melhor venda. Mas talvez esse seja o melhor momento para você conversar com a sua audiência, criar relacionamento, ser empático e realmente fazer com que isso seja uma relação realmente de longo prazo. E não só ficar no curto prazo, e não só ficar focado no resultado imediato. Porque, como a gente já falou aqui, o mercado é um local de perdas e ganhos. Então, não existe mercado só para ganhar. Ninguém vai para o mercado só para ganhar. No mercado, né, nessa possibilidade que a gente tem de trocas financeiras, trocas mercadológicas, esse local é um local realmente que a gente tem que reconhecer momentos de perda, momentos de menor ganho e fazer com que esses momentos sejam momentos de revisitar o seu planejamento, ver os seus pontos fracos, ver os seus pontos fortes e entender um pouco mais do seu cliente, começar a olhar a situação
situação de fora, né? Ser o observador, né? Essa questão de você não se identificar com o problema, mas observar o problema é muito relevante se você quer superar o seu status mercadológico e ir para um status mercadológico superior. Acho que é por aí. É isso mesmo. Bom, eu quero então agradecer todo mundo que participou dessa live, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que interagiu comigo durante essa semana perguntando, pedindo dica. Eu acho que foi muito esclarecedor, acho que a gente pode programar para fazer mais uma. Tem tanto conteúdo que eu falei assim, tem que fazer umas 48 lives para eu falar tudo que a gente quer. É muito conteúdo mesmo, Gisele. São conteúdos muito importantes, muito válidos. A nossa área, ela cresce muito quando a gente se engaja, quando a gente faz um movimento de comunidade, quando a gente consegue esse relacionamento. Então, eu queria te agradecer muito por você ter topado, né, esse desafio de estar aqui ao vivo. Quero agradecer do seu tempo, né, e esse trabalho aí que a gente faz para melhorar a humanidade. Porque quando a gente fala de comunicação e dicas de comunicação, como essas que a gente conseguiu passar hoje, a gente está falando isso para todas as pessoas. Tem muitos empresários que acompanham a gente, estudantes de comunicação, pessoas que às vezes estão precisando assim daquele ânimo extra, né, para essa terça-feira realmente ser uma terça-feira diferente. O período de pandemia é um período que as pessoas ficam estão ficando angustiadas, estão ficando assim sem saída, muito bombardeadas pelas notícias, né, de infelizmente números de mortes que crescem muito. Então é muito importante a gente se fortalecer, criar comunidades, participar de comunidades e estar em relacionamento, porque isso motiva a gente a continuar na área, a melhorar a nossa percepção sobre a nossa própria área de atuação, né? E essa questão de realmente perceber o outro como parceiro, como possibilidade de crescimento e não só como concorrente ou como uma pessoa que vem tirar o seu lugar. Às vezes, essa pessoa é a pessoa que vai realmente conseguir te levantar, te dar aquela motivação extra. Então, é um momento muito delicado, esse momento da quarentena, mas que a gente tem que ficar cada vez mais junto, mais unido, acreditar no nosso propósito e conseguir, assim, realmente tentar levar para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor. E o que a gente tem de melhor é tática, estratégia de comunicação e marketing, é o que a gente tem de melhor para poder realmente passar para as pessoas nesse momento, que é o conteúdo super válido e valoroso que você trouxe aqui hoje. Zé, muito obrigada. Que bom. Muito obrigada também, Núbia. Estamos juntas aí há uns bons anos e continuaremos também. Obrigada a todo mundo que participou. E é isso. E é isso, muito obrigada, Gisele. A live vai ficar salva no meu Instagram e eu vou também compartilhar os pedaços dela, viu, Danila? Danila que está acompanhando a gente lá de Londres e eu vou compartilhar os pedacinhos no IGTV e vou subir ela também toda pro YouTube. Tá? Ótimo, então vamos divulgar. Depois que a gente vai achar essa live e vamos conversar mais, tá? Um beijo, Gisele. Obrigada a todo mundo. Tchau para vocês. Tchau, até gente. Mais com Deus. Tchau, até mais.